Eu acho que um ponto importante que nós temos no Brasil é uma falta de integração entre os sistemas modais de transporte. Nós sabemos que, inclusive, trens chegando na região ali tem que parar, trocar a tala, diminuir o tamanho para poder continuar seguindo viagem. Isso é um contrassenso enorme. E nós sabemos a capacidade, a enorme capacidade do transporte ferroviário, em termos de tratamento de carga, mas também tem a questão da cabotagem, que faz parte um pouco dessa questão dos portos offshore, ou seja, você tem uma facilitação muito grande através de cabotagem, você tendo os portos offshore trabalhando de maneira mais intensa. Explica a cabotagem para a nossa audiência. A cabotagem é o transporte marítimo de menores distâncias entre portos. É feito também... Nacional. É feito dentro do país, ou seja, você pode ter navios menores trazendo do Porto de Santos até portos mais próximos ali do norte, e dali você ter navios maiores saindo para a Europa ou para os Estados Unidos por conta de uma questão logística, e não é bem utilizado no Brasil. Nós sabemos que isso também demanda uma integração entre os portos, redução de tamanho de navios, investimentos, mais ou menos como fizeram em São Paulo, quando reduziram o tamanho da capacidade dos caminhões que podiam transitar por São Paulo, diminuíram o tamanho dos caminhões. Isso acabou gerando uma eficiência logística que São Paulo não sabia que tinha. Como é que está esse processo de integração? Eu sei que isso faz parte, obviamente, do Ministério dos Transportes, mas dada a importância do Porto de Santos, tem algum plano que faça essas integrações? Que nós sabemos que tem um problema da fila no porto. Isso é histórico. Quando você chega lá, vê aquela fila enorme de caminhões, os caminhoneiros reclamam horrores dessa fila. Como é que está esse processo? Como é que está essa integração? Muito bem. Bom, primeiro, ferrovias. O Porto de Santos, ele tem à sua disposição 100 quilômetros de linha férrea na área portuária. E você disse muito bem, à margem direita, nós temos operações, Jason, há 400 anos. E nós não tínhamos a chamada pera ferroviária. O trem, ele vem com os produtos do interior, em especial grãos, e ele chega ao final à necessidade do chamado desmembramento dos vagões. Perde-se tempo, um transtorno, ocupa um espaço que poderia estar sendo utilizado para a operação. Há 10 anos existia uma discussão judicial com um dos operadores, cuja área se apresentava de forma adequada para a implementação dessa pera ferroviária. Nós chegamos e disseram, escuta, por que não tem pera? Eu perguntei. Disseram, porque essa área não está liberada, fruto de uma discussão judicial. Eu fui lá. Fui 8 vezes falar com o proprietário da área, ele me xingou as 4 primeiras, né? Obviamente porque foi maltratado pelas gestões anteriores que não dialogava. Na quinta ele recebeu bem. E na sexta eu convenci ele a visitar a área que eu pretendia oferecer para ele, como permuta. Ele concordou, já liberou a área, a pera está em construção, será entregue o ano que vem. O Porto de Santos, à margem direita, ganhará 20 milhões de toneladas de capacidade só pela pera. A pera, como o próprio nome diz, ela permite que os vagões venham do interior, com grãos, faça uma curva sem o desmembramento em formato de uma pera, ele a abasteça principalmente com fertilizantes para voltar com o interior. É a chamada logística perfeita. A nossa pera começará a funcionar no final do próximo ano. Então, esse é um tema extremamente relevante, aumentarmos a capacidade de utilização das linhas férreas, para que a gente ganhe muito mais mobilidade e no transporte dos grãos em geral. Cabotagem. Recentemente, o ministro Silvio Costa publicou a BR dos Rios, porque antes de fomentarmos o transporte na costa brasileira, há necessidade da regulamentação do setor. Então, esse é um tema muito caro, principalmente para o governo federal e o ministro Silvio Costa, que regulamentou, não só, criou uma secretaria de hidrovias, porque, como eu disse, 60% ferrovias, 30% ferrovias, 60% rodovias, me perdoe, e 10% dutos. As nossas hidrovias ainda não foram exploradas. Os americanos utilizam 100% das hidrovias. Nós utilizamos 5% das hidrovias. E do tamanho do sistema hidroviário brasileiro. O que poderia reduzir em muito a emissão de CO2 pelos caminhões, por exemplo, e agilizar a capacidade de movimentação de cargas para o interior do país. Então, esses temas são caríssimos para a boa infraestrutura brasileira. E o terceiro, você se referiu aos caminhões.
Veja o nosso desafio. E eu me reuni com a equipe técnica recentemente e passei esse desafio para eles. Nós controlamos 100% do espaço aéreo, do helicóptero ao avião pequeno, médio e grande, através de uma tela. A Infraero tem esse controle. O porquê que nós não conseguimos efetivar e entregar algo do tipo para os caminhões? Então, o Porto de Santos deverá controlar 100% da frota de caminhões, até porque 90% já são chipados pelas seguradoras. Qual é a ideia? Quando o caminhão estiver descendo a serra, se lá embaixo estiver parado, eu mando um sinal para ele, ele estará obrigado a esperar num bolsão. Isso chama-se organização, com tecnologia. Então, nós faremos. Esse é um tema principal que a nossa tecnologia, o setor de startup de Santos, já está debruçado sobre esse assunto para que a gente possa ganhar eficiência e evitar o transtorno. 20 caminhões param o Porto de Santos, 100 caminhões para o estado de São Paulo, como fizeram recentemente. Então, a organização desse setor é vital para a boa logística brasileira. E que interessa às próprias seguradoras e aos próprios caminhoneiros também essa organização, né? Perfeito, porque facilita a vida deles. Hoje, os caminhoneiros que chegam à margem direita, né, hoje não. Antes de nós chegarmos, ele não contava com 1 metro para estacionamento. Hoje nós disponibilizamos, Porto Santos tem operação há 400 anos, de forma organizada há 132. Há 1 ano, nós disponibilizamos uma área que comporta 600 caminhões. E no começo do próximo ano, uma área adequada para mais 1.000 caminhões, com área para que o caminhoneiro se acomode de forma adequada, tenha chuveiros, tenha atendimento psicológicos, principalmente porque os caminhoneiros, muitos fazem uso de remédios para que possam suportar a longa jornada, atendimento religioso, uma área adequada, porque a nossa carga, como eu disse, 60% de tudo que nós escoamos para o Porto de Santos, ele utiliza o modal rodoviário. Esses profissionais. Então, o Porto tem a obrigação de recebê-los de forma adequada.